Um caso chocante atingiu a cidade de Caldas Novas em dezembro do ano passado. O desaparecimento de uma corretora, a Daiane Alves de Souza, tomou o noticiário nacional. Hoje, a péssima notícia acabou de ser informada à família. Ela foi encontrada sem vida. E o assassino, alguém mais próximo do que podia se imaginar. Uma pessoa que deveria estar lá para fazer as coisas funcionarem. O síndico do prédio. Ela simplesmente desapareceu ao descer a garagem para poder sanar um problema de falta de energia. E foi vítima de uma emboscada. Nós vamos falar sobre isso aqui, um caso que eu acompanhei de perto. Vocês sabem que Caldas Novas é minha cidade natal, e aí eu acompanhei um pouco, né, do desenrolar, né, da quantidade de informações, de carros de som passando, que a família mandou passar, até que hoje, né, saiu a resposta trágica da morte da Daiane. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Outro ponto que a gente precisa falar também é sobre a política brasileira. Meu amigo, quando a coisa começa a ficar desesperadora, a turma começa a dar com a língua nos dentes. A Gleisi Hoffmann hoje acabou de soltar uma nota que caiu como uma bomba no colo do governo Lula sobre o Lewandowski. Sinceramente, hoje o sinal de alerta foi aceso. Uma nova descoberta revela, né, o que pode estar por detrás do caso master das ligações com Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Lula. Enfim, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026. É sempre uma honra e um prazer enorme poder estar aqui com vocês, trazendo mais conteúdo. Esse é o nosso terceiro editorial do dia. Olha só, sempre há a mesma desculpa do Lula. Eu já sabia, companheiro. Sempre a mesma coisa. Integrantes do Palácio do Planalto se mostraram surpresos. E do Ministério da Justiça também, do qual o Lewandowski era o líder da pasta e segurança pública, demonstraram surpresa diante da revelação de um contrato milionário firmado pelo ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski com o Banco Master. Olha isso. Enquanto Lewandowski era ministro da Justiça do Lula, o seu escritório de advocacia tinha firmado um contrato de 5 milhões de reais com o Banco Master, por indicação do líder do governo, Lula. O Lula tinha uma reunião com um contratante, o Vorcaro, isso em dezembro de 2024. Mas o Lula, eu não sabia, companheiro, não sabia de nada. O governo chegou a dizer que não sabia do contrato do Lewandowski com o Banco Master. E os ministros minimizaram a situação. Disseram que o ex-ministro atuar junto ao banqueiro é normal, coisa normal. Ora, simplesmente é um escárnio, né? Dizer que não tem nada de estranho um ministro da Justiça atuar para um banqueiro que posteriormente se mostrou num emaranhado, numa teia de ligações suspeitas, é estranho. Literalmente, isso é estranho. Agora, quem deu com a língua nos dentes depois de pressionada foi a Gleisi Hoffmann. Pois é, segundo a Gleisi Hoffmann, o Lula foi informado pessoalmente sobre as consultorias do Lewandowski. É o que informou a Gleisi Hoffmann, segundo o portal Metrópolis, o jornal Metrópolis. Você sabe quando é que um começa a dar com a língua nos dentes? Eu vou te contar um fato. Lá atrás, né, tinha um cara chamado Palocci, ex-ministro da economia do governo petista, que de repente foi apertando, pressiona daqui, pressiona dali, na Lava Jato, e até que um dia o Palocci resolveu falar. Será que a gente está diante de uma nova Lava Jato? Será que o escândalo do Banco Master vai explodir como um furacão no colo do governo Lula em pleno ano eleitoral? Será que tem mais alguma coisa a ver? Calma que eu te conto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha conhecimento de que o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski prestava serviço de consultoria em instituições privadas. Como revelou o Metrópolis, na coluna Andresa Matais, o Banco Master pagou 5 milhões ao escritório de Lewandowski, enquanto ele era ministro. E a Gleisi Hoffmann acabou de afirmar que o Lula sabia pessoalmente. Por que mentiu? Ou por que omitiu? Estranha essa história, né? Mas calma,
calma que tem muita coisa ainda para ser revelada. Sobre o banco BRB ainda, que é o Banco de Brasília, mais uma brincadeirinha sem graça para o bolso do investidor. O BRB fez um evento agora com influenciadores. Para explicar sobre o caso Master. Depois da repercussão do tal Banco Master ter contratado influenciadores de direita e de esquerda para melhorar a sua imagem perante a sociedade, que inclusive foi alvo de investigações, agora o BRB faz reunião, não contratação. Chamou os influenciadores, convidou os influenciadores para que tivesse uma reunião para que eles pudessem explicar o ponto de vista. Uma vez que a velha mídia, aquela imprensa horrorosa, não quer ouvir ninguém. Cara, sinceramente, a gente sabe que uma das vantagens dos influenciadores, eu não sei se eu tô dentro desses, né? Eu não tento influenciar ninguém aqui, eu só sou palpiteiro e eu mesmo peço para vocês me questionarem. Mas a questão dos influenciadores é que há muitos independentes. Há muitos que não é o dinheiro que compra, não é cargo político, não é dinheiro de publicidade, os caras só gravam, fazem o seu trabalho. Alguns ganham bem, outros ganham pouco, mas fazem o seu trabalho. E aí, meu amigo, quando eles precisam partir para o lado dos influenciadores, é porque a mídia, neste caso, ela não está à venda, porque alguém já pagou mais caro. O BRB recorreu a influenciadores digitais para tentar conter os danos à sua imagem após a repercussão do caso envolvendo o Banco Master. A instituição marcou um almoço com criadores de conteúdo com o objetivo de apresentar sua visão dos fatos e orientar quais informações deveriam ser repassadas. Dirigentes do banco são investigados pela Polícia Federal por causa da transação de compra do Banco Master, que teria envolvido a aquisição de ao menos 12 bilhões em créditos falsos. Pouquinho, né? Só 12 bilhões que sumiu. Enquanto isso, o Banco Master, que tinha contratado os influenciadores para falar bem, agora virou alvo de investigação sobre obstrução de justiça. Matéria da Manuela Alcântara, do jornal Metrópolis. O Banco Master. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a contratação de influenciadores. Você deve lembrar que foram várias figuras de direita e esquerda foram muito criticadas por ter dado a sua opinião sobre o caso Banco Master. Uma revelação que foi feita pelo Rony Gabriel, um vereador lá de Erechim, que foi chamado, né, para fazer ali a denúncia, para fazer a publicidade, teve uma multa no valor de R$800 mil prevista no caso de quebra de sigilo e abriu a boca, quebrou o sigilo e pode tomar R$800 mil no lombo de multa de quebra de contrato. E ele foi e espalhou para todo mundo, o que virou inclusive uma investigação por parte da Polícia Federal. A Polícia Federal abriu nesta quarta-feira um inquérito para apurar suposta contratação de influenciadores digitais, com o objetivo de defender o Banco Master e atacar o Banco Central nas redes sociais após a liquidação da instituição financeira. Pois é. Agora, vamos melhorar o negócio quando a informação de que o Vorcaro, o Daniel Vorcaro, o bambambam do Banco Master, tinha ido em dezembro de 2024 lá para ter uma reunião com o Lula, já abalou com toda certeza a estrutura do palácio. Agora, a revelação de agora solta mais um rojão, mais uma bomba gigantesca, ou melhor, mais um TNT, um dinamite no lombo do Lula. Matéria também da Andresa Matais. Ah, como é doce o gosto da vingança do Metrópolis, né? Andresa Matais escreveu: o dono do Master foi 3 vezes ao Palácio do Planalto fora da agenda. Não foi uma, foram 3 vezes. Como que ele sabe? É simples. Pode não ficar registrado na agenda oficial do Lula, mas na portaria para entrar, a segurança é obrigada a colher os dados. E aí alguém da segurança contou. E quando eu falo da doce vingança do Metrópolis, o dono do Metrópolis foi preso pelo Dias Toffoli, lá em 2014. Naquela época, o PT não estava muito feliz com a turma do Metrópolis e deixou acontecer. Ele ficou 5 anos preso, o dono do Metrópolis. Quando saiu, viu agora a chance de colocar lenha na fogueira do Toffoli. Tá bom de ver.
O empresário mineiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, esteve pelo menos 3 vezes no Palácio do Planalto durante os anos de 2023 e 2024. Olha só, desde 2023. No governo Lula. As reuniões, no entanto, não aparecem nas agendas oficiais de nenhuma das autoridades que trabalham no local. Foi fazer turismo. O pai dele também, o Henrique Moura Vorcaro, também tem uma entrada no Palácio Planalto, registrada no dia 6 de novembro de 2024. O Vorcaro foi confirmado em 12 de dezembro de 2024 e encontrou com Lula, ou seja, um mês depois. Assim como no caso do filho, ele não aparece em nenhuma reunião registrada nas agendas oficiais. As entradas de Daniel e de Henrique Vorcaro no Palácio do Planalto ficaram registradas na portaria do prédio. Os registros foram concedidos pelo Gabinete de Segurança Institucional, por meio da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, meu amigo, nada é tão escondido que não possa ser descoberto quando a imprensa realmente quer fazer o seu trabalho. O importante é quando ela faz contra alguém que merece, né? Porque esse caso do Banco Master aqui vem revelando um déjà vu de Lava Jato. Ou algo pior do que a Lava Jato. E se você viu o meme, sabor Lava Jato. É sabor Lava Jato. É Banco Master, mas é sabor Lava Jato, tá? Se você viu o meme, você vai me entender. Mas o fato é que, no caso do Banco Master, o Senado recebeu mais um pedido de impeachment agora, do Dias Toffoli. E aí tem um detalhe muito saboroso nesse pedido de impeachment que foi protocolado contra o Dias Toffoli agora. Não foi a oposição. Também não foi a esquerda, não. Foi quem? Cidadão do povo. O Senado Federal recebeu um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli, protocolado pelo cidadão Juliano da Silva Reis. Bicho, você é corajoso, é macho para fazer protocolo de impeachment do Alexandre de Moraes. Teve um que aconteceu ontem, do Alexandre de Moraes, e outro hoje, né, do Dias Toffoli. Corajoso. Parabéns. Na petição, o autor sustenta que Toffoli atuou como relator em processos relacionados ao Banco Master, mesmo diante da divulgação de supostos vínculos entre familiares próximos do ministro e pessoas ou empresas citadas no contexto do caso. Tem muita gente que estava falando em pacificação. Pacificar a esquerda e a direita. Lembra disso? Pois é. Quer um motivo melhor para pacificar do que um que todo mundo concorda? Que o Toffoli tem que ser empichado e que o Moraes tem que ser empichado por causa do Banco Master. Esqueça os abusos e as arbitrariedades que a esquerda apoiou. Não. Vamos falar agora de impeachment de Moraes e Dias Toffoli. Fazendo o impeachment de Moraes e Dias Toffoli, a anistia ou o perdão, né, a anulação pode acontecer mais fácil. É óbvio que o STF vai continuar com esse discurso mau caráter de que os ministros do STF estão sendo perseguidos pela extrema-direita. Só que não é a extrema-direita. A esquerda que é a cabeça dos ministros dessa vez. Ou seja, vocês estão se sentindo usados, não estão? Vamos ser sinceros. Vocês foram lá, atacaram o bolsonarismo, serviram ao salvamento da democracia, né? Atacaram o Bolsonaro, fizeram tudo como manda o script para ter uma amizade boa com a esquerda. O Lula, na primeira chance, chega no Toffoli e fala: toma, é rua. Larga a mão do Toffoli e tá esperando só o Toffoli cair. Os outros ministros do STF olharam incrédulos e emitiram uma nota ali, dizendo: uai, Lula, que parada é essa? Quando você precisou, a gente tava lá para arrancar o Bolsonaro. Agora que a gente precisa de você, que o bicho tá pegando pro nosso lado, você lava as mãos e sai fora? Detalhe, você tá no meio desse rolo também. E aí, a imprensa não tá perdoando. Eu tô adorando ver a imprensa fazer agora, com a Left People, com a turma do STF, a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro. Só que com uma diferença. Com o Bolsonaro foi injusto. Com vocês? Acho que não é não. O ministro participou hoje de um evento na Costa Rica e disse que os ministros da Suprema Corte são
perseguidos. Tempo em que magistrados e magistradas são perseguidos por seu ofício. Essa versão de perseguição do STF, ela funcionou bem durante a apuração dos ataques golpistas, né? O governo Bolsonaro também se posicionava e atacava bastante o Supremo Tribunal Federal. Isso tudo acabou virando um grande processo. Depois do 8 de janeiro, as pessoas já foram condenadas. O que está acontecendo agora, eu acho importante a gente sempre lembrar, é um problema que nasce de dentro do STF e que a cobrança ao Supremo está sendo feita pela imprensa profissional, pela Polícia Federal, pelo Banco Central, né, de bom senso e de coesão na condução do caso, né, que não é o que temos visto, especialmente na atuação de Dias Toffoli. Soltou a mão. Aprende. A imprensa soltou a mão. A imprensa é a grande voz do sistema. A principal peça do sistema chama-se mercado financeiro, chama bancões. São as famílias poderosas que comandam os bancos e têm bilhões e bilhões e bilhões de dólares na conta. Depois vem o STF, que está ali para blindá-los, o legislativo, que está ali para conduzir a sociedade de acordo com seus interesses. Depois vem burocratas que querem manter o sistema como está. E aí, lá embaixo, vem o povo. Lá embaixo vem o povo. Só que agora, os bancões que têm na imprensa a sua voz, ou seja, se os bancos quiserem o Lula, a imprensa vai amar o Lula e vai dizer para o Lula, como diria o Bonner, senhor Lula, você não deve mais nada para a sociedade. Agora, se a mesma imprensa mandar, o mesmo Bonner, né, se o mesmo sistema mandar, o mesmo Bonner vai falar para o Lula, Lula, você surrupiou no Banco Master. Entenderam como funciona o sistema? Então, a imprensa virou de lado. E eu tô achando maravilhoso, cá entre nós, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar agora o caso absurdo que aconteceu lá no sul de Goiás. Pois é, vocês viram o caso da corretora de imóveis que foi brutalmente assassinada e que ganhou uma repercussão nacional esse caso. O que aconteceu? A corretora de imóveis, ela já vinha com um desentendimento em virtude dos imóveis dentro, né, de um condomínio na cidade de Caldas Novas. Cidade minha, por acaso, né, de onde eu sou. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ela foi vítima de uma emboscada. O síndico, que era uma figura muito criticada, né? Muita gente criticava o síndico, as posturas, as atitudes do síndico. Chamou, né, alguns aliados ali, desligaram a fase de energia do apartamento dela, ela desceu para ir ver o relógio, o que estava acontecendo. Ao descer, ela foi abordada, brutalmente assassinada em 8 minutos. Eles enforcaram ela, mataram ela, jogaram dentro do carro, levaram e jogaram o corpo no matagal. A defesa do síndico quer avaliar se a confissão que ele fez não foi sobre coação, né? Dizem que a polícia militar e a polícia civil do estado de Goiás teve uma conversa carinhosa com o síndico. E é por causa dessa conversa carinhosa que o síndico contou, né, onde estava o corpo. Ele levou até onde estava o corpo. Agora o advogado quer vir com essa de que não, foi coação, ele não confessou nada. Ele levou onde estava o corpo. O corpo da corretora foi deixado em mata, a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas. O síndico mostrou para a polícia onde deixou o corpo de Daiane Alves Souza, desaparecida desde dezembro. O síndico e o filho dele foram presos. A informação, até onde se sabe, é que o filho teria obstruído a justiça, tá? O filho não estaria envolvido no crime. É a informação preliminar da polícia, que foi divulgada pelo jornal Metrópolis, mas que ele estaria obstruindo a justiça para que as investigações não andassem. E também foi preso o porteiro, né? Foi chamado para prestar esclarecimentos o porteiro do prédio, tá? Isso um mês depois, foi em dezembro de 2025 que a Daiane Alves de Souza desapareceu.
né? E aí, a polícia localizou essa, era a Daiane, 43 anos, ela que tinha alguns apartamentos, né, ali, teve desavenças com o síndico e por causa disso, o desfecho que a polícia apresenta agora é que foi um crime motivado por dinheiro e desavenças e vingança por uma tocaia realizada pelo indivíduo, né? Aí é hora de trazer isso para a política, né? Não tá na hora de pôr penas mais pesadas? O pior de tudo é que talvez um cara desse ainda pegue uma pena menor do que a Débora do Batom. É tenso, não é? É triste. Talvez um sujeito desse até consegue uma domiciliar, vem um juiz e fala, não, este sujeito não apresenta risco à sociedade. Se ele fosse o Bolsonaro, ele era perigoso, mas não é, então não apresenta risco. Olha, que a justiça seja feita para a Daiane, tá? Que a família conforte o coração nesse dia de dor para a Daiane e que a justiça seja feita não só aqui na terra, como nos céus também. Que um dia, né, quem comete um ato tão torpe como esse, sinceramente, possa responder de todas as formas, em todos os cenários possíveis. O corpo da corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desaparecida desde dezembro do ano passado, em Caldas Novas, foi encontrado na madrugada da quarta-feira. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Goiás e o corpo de Daiane foi localizado em uma região de mata, na cidade de Caldas Novas. Tá bom? Então, que Deus conforte a família. Vamos lá. Eu tô sentindo ares de mudança. Sinceramente, tô sentindo ares de mudança até na postura da própria imprensa. Eu acho que o mau caratismo sem precedentes da imprensa passou quando o maior inimigo deles acabou sendo preso pelo Supremo Tribunal Federal, que era o Bolsonaro. Quer que você goste, quer não goste, o Bolsonaro era o maior inimigo da imprensa mau caráter. Daquela imprensa militante que só queria atacar, né, com questões tão estapafúrdias. Agora, por tanto tempo, destruíram a imagem dos bolsonaristas, mas será que agora a imprensa está disposta a voltar a humanizar aqueles que eles chamavam de fascistas e que todo mundo percebeu que agora não é nada disso? Quer um exemplo? Dá uma olhada. Essa senhora que vocês estão vendo na tela é uma das senhoras que simplesmente foi atingida por um raio lá na caminhada do Nicolas Ferreira. Aquela raça torpe da Left People extrema tá lá atacando o Nicolas Ferreira, pedindo prisão do Nicolas Ferreira como se o raio fosse responsabilidade do Nicolas. Ah não, Sandro, mas peraí. O Nicolas era o organizador e como organizador o Nicolas tinha a responsabilidade de mandar todo mundo ir para casa. O Nicolas caminhou, gente. O Nicolas não era organizador, ele falou, eu tô caminhando. Quem quiser será bem-vindo e que venha. Então não foi um ato organizado, foi um ato orgânico, ele começou a caminhar. E chegou mais gente, mais gente, mais gente, e milhares de pessoas foram participar desse evento que vai ficar para a história do Brasil. Agora, onde que entra essa senhora aí? Ela é uma das vítimas do raio. Do raio. Que é um objeto da natureza. Pois é. O que me chamou a atenção aqui foi a forma que a Folha de São Paulo colocou, humanizando-a. Abre aspas. Se eu tivesse morrido, não teria problema. A causa é justa, diz mulher atingida por raio de Nicolas Ferreira. Esta mulher atingida pelo raio do Nicolas Ferreira, no ato do Nicolas Ferreira, é a mesma mulher dos atos do 8 de janeiro. Não ela. Não o corpo físico dela, mas a ideia, a mensagem, a mentalidade é só de gente que queria brigar por um Brasil melhor, livre dessa corrupção que está sendo escancarada na fraude do INSS, no Banco Master e em outros casos estupidamente absurdos que são apresentados no Brasil. A vontade de mudança é a mesma. Então, reconheçam, aquelas pessoas do dia 8 de janeiro tinham o mesmo sonho dessa senhora. Se morresse, era por uma boa causa, por um Brasil mais justo.
Era exatamente 10h30 do último domingo, sob chuva forte, em Brasília, quando as amigas Lúcia Helena Canhada Lopes, de 68 anos, e Maria Eli Silva, de 58 anos, saíram do hotel, em direção à Praça do Cruzeiro. No local, uma multidão se aglomerava para a chegada da caminhada com o deputado Nicolas Ferreira. As duas foram atingidas por um raio que caiu na praça durante o evento, sendo que a Maria Eli permanece internada na UTI. Já a Lúcia estava em sua casa, em Olímpia, interior de São Paulo, e incentivou a amiga dizendo: olha, na idade que a gente dá, a gente não pode passar vontade, não. E elas foram, participaram e simplesmente disseram que se tivesse morrido, era boa causa. Lutando por um país mais justo. Não sei. Acho que está mudando o ar um pouquinho do Brasil. Vamos lá. Matéria do R7. Vocês lembram que eu falei para vocês, acho que foi na semana passada, que tinha um caso muito interessante na geopolítica? O caso era o seguinte. Olha, a China paga lá de... Eu sou a foda das galáxias do exército mais poderoso. E a Rússia também. A Rússia é exército poderoso. Só que é o seguinte, desde a Segunda Guerra para cá, nem Rússia, nem China tinham sido testadas no seu poderio bélico e nas suas ações. Enquanto que os Estados Unidos participou de guerras, de ações, de invasões, estava lá, pronto para proteger a Ucrânia, participou lá do Afeganistão. Ela sempre mostrou sua força bélica, sempre esteve lá e sempre foi um investimento. A Rússia, por sua vez, nunca foi testada. E quando foi, encontrou uma barreira na Ucrânia. Num país que todo mundo pensava, olha, a Rússia, com seu poder exorbitante, vai eliminar a Ucrânia em menos de 78 horas. Mais ou menos igual os Estados Unidos fez com o Irã, quando mandou o Irã parar. E olha que o Irã tem um poder bélico forte. O Irã foi lá e não, chega. Olha essa matéria, só para vocês verem se tinha razão o que eu disse. Mortes de soldados russos na Ucrânia superam todas as guerras que o país já teve. Isso antes da Guerra Mundial ainda, hein? Cerca de 1,2 milhão de soldados russos foram mortos, feridos ou estão desaparecidos desde a invasão da Ucrânia, iniciada há quase 4 anos, um nível de baixas para uma grande potência militar que não era visto desde a Segunda Guerra Mundial, segundo um novo relatório de um importante centro de estudo internacional. Eu não falei? Eu avisei para vocês? Eu não disse? Tá? Sabe o que está acontecendo? A Rússia está pedindo socorro para a turma da Coreia do Norte, para a turma de Cuba, para a turma da Venezuela. Tem relatos de que venezuelanos estavam sendo enviados para lutar a favor da Rússia. E mesmo assim, aquela potência militar que todo mundo imaginava que varreria um país do mapa em poucas horas, encontrou um empecilho, está levando 4 anos para terminar o negócio e ainda não está levando a melhor nessa história, não. Você entende o porquê que o Donald Trump está surfando em águas mansas, pelo menos por hora? E o enorme custo humano resultou em ganhos territoriais relativamente pequenos no campo de batalha, com a Rússia ampliando apenas 12% a área do território ucraniano sob seu controle desde 2022, de acordo com o relatório do Centro de Estudo Estratégico Internacional. O relatório questiona suposições difundidas em vários círculos, inclusive na Casa Branca, de que uma vitória russa na Ucrânia seria inevitável e estaria próxima. Pode até acontecer, mas não foi nada do jeito que o Putin esperava, tá bom? Eu ia falar do Toffoli, vai ficar para a próxima. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança de vocês, pela credibilidade que vocês trazem ao nosso canal, ao nosso trabalho aqui. Muito obrigado, antes de mais nada, pela confiança, né? E me receber na sua casa mais uma vez.
Esse foi o nosso terceiro editorial, dia 28 de janeiro de 2026. Esse foi o nosso Chá da Tarde. Muito obrigado.